Hoje nós vamos implementar o caso de uso 3.0, que é gerenciar usuários. O caso de uso 3.0, ele pode ser explodido em 3 outros casos de uso, que é cadastrar usuário, que é o cancelar usuários, que eu nem detalhei aqui ainda, e o caso de uso buscar usuários. Nós vamos começar a implementar este caso de uso aqui, que é o caso de uso buscar usuários, ok? Antes de partir para a implementação, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Essa aqui é a minha tela de login, vou fechar ela aqui. Vou abrir a tela principal. A minha tela principal ainda não tem nada, então eu vou maximizar ela aqui. E vou dar acesso a este caso de uso. No caso aqui, eu vou colocar uma barra de menus. Eu venho aqui em menu bar. Aí ela cria essa barra de menus aqui, meio esquisita aqui para a gente. Eu vou apagar. Essa aqui, a barra de menus está aqui, mas ela tem esse componente que eu vou editar aqui e vou chamar de, sei lá, sistema. E aqui eu vou criar uma outra, editar texto, vou colocar aqui, sei lá, cadastros. Dentro de cadastros, eu vou adicionar um menu. Tá vendo aqui? JMenu 3. Esse aqui eu vou renomear para uso. Aliás, desculpa, perdão, eu fiz uma bobagem aqui. Não é menu item, não. Deixa eu apagar isso aqui. Não era menu, era menu item. Desculpa. Adicionar, add. Cadê? Add from palette, menu item. Menu item. Tá aqui o meu menu item. Eu vou editar o texto e vou chamar esse menu item de usuários. Então, toda vez que o cara clicar nesse menu item aqui, usuários, ele vai abrir, ele vai ser encaminhado primeiro para a tela de quê, gente? De gerenciamento de usuários, que é o caso de uso 3.3. No caso, é buscar usuários. O que buscar usuários faz? Olha só. Ele vai ser, esse aqui é o protótipo da tela. Estão vendo aqui? Então, é uma tela bem simples, que ela tem um filtro, que é o login. O cara vai escrever aqui. Ele vai clicar aqui em buscar, para que ele pegue a lista de todos os usuários filtrados de acordo com aquele login. Para criar um novo usuário, ele vai clicar nesse botão. E para cancelar, limpar tanto o filtro quanto a lista de usuários, ele vai clicar em limpar. Então, olha só. Caso de uso 3.3. O ator envolvido é o gerente, não tem nenhuma pré-condição. Fluxo principal. O usuário deverá preencher o filtro de busca, que é esse login aqui, né? Campo login. O usuário deverá clicar no botão buscar. O sistema mostrará a lista de usuários cadastrados de acordo com o filtro especificado, que é esse campo de texto aqui. O usuário deverá clicar em um dos itens para editar, né, o usuário, ou cancelar o usuário. Eu posso tanto editar o usuário que já existe ou apagar o usuário, né? Que é o caso de uso 3.1 e 3.2. Eu tenho dois fluxos alternativos aqui, coloquei só o FA1, mas é FA1, FA2. O primeiro fluxo alternativo é que o usuário pode clicar no botão novo, caso ele deseje criar um novo usuário, e aí também vai ser direcionado para o caso de uso 3.1. O usuário também pode clicar no botão limpar, caso deseje limpar o filtro de busca e a lista de usuários. Ok? Tá claro, gente? Esse caso de uso aqui, esse caso de uso é o que nós vamos executar aqui agora. Beleza? Depois do caso de uso 3.3, nós vamos implementar o caso de uso 3.1. Então, fechando aqui o nosso caso de uso, ele está muito claro, não tem nenhuma dúvida a respeito disso.
eu vou criar a minha tela aqui, que é a tela usuário buscar. Então, eu vou criar um outro. Eu vou lá em Java Swing, eu quero criar um JInternalFrame. Só para lembrar, o JFrame, ele pode ser inicializado diretamente. A tela de editar usuários, ela não pode ser inicializada diretamente. Ela só pode ser acessada através da tela principal. E outra coisa, ela tem que ficar presa dentro da tela principal. Então, a tela principal, ela é um JFrame. Todos os outros casos de uso que não são a tela principal, eles vão ser JInternalFrames, eles vão ficar presos dentro da tela principal. Então, por isso que eu vou escolher aqui JInternalFrame. Next. O nome da minha tela aqui vai ser usuário buscar. Tem gente que vai colocar aqui o número do caso de uso, não tem problema nenhum nisso. Aqui está a minha tela usuário buscar, cujo título eu não me lembro, mas eu acho que era buscar usuários, que estava lá no caso de uso, buscar usuários. Ok? Aí eu vou repetir aquele desenho que está lá, aumentar ela aqui um pouquinho. Preciso aumentar tanto. Vou colocar um text field aqui, que vai ser o txt login. É o campo de texto onde o cara vai digitar o login. Vou mudar o nome da variável para txt login. Vou tirar esse texto aqui, vou colocar nada. E vou colocar uma label na frente para indicar que aquele ali é o filtro de login. Então, aqui vai ter uma label que vai se chamar login. Pronto. Então, eu vou filtrar o usuário pelo login. Ótimo. E embaixo disso aqui haviam 3 botões. Cadê button? JButton? Tá com button aqui na minha button. Tá aqui. O primeiro botão era o filtrar ou buscar. Buscar. Eu vou chamar esse botão, mudar o nome da variável dele aqui para btn buscar. O meu próximo botão é o botão novo, que ele cria um novo usuário. Novo. Posso colocar novo ou novo usuário. Novo usuário. Tanto faz. Acho que até que novo usuário fica mais, sei lá, mais fácil de entender. E eu tenho um botão simples aqui, que é o botão limpar. Vou mudar o nome aqui, limpar. E o nome dele é Change Variable Name, btn limpar. Esse botão aqui do meio vai ser o btn novo, né? btn novo. Ok. Pá. Vou só mexer aqui no design rapidamente, para ficar aqui um pouquinho. Aqui embaixo vai ficar um componente chatíssimo de mexer, que é o JTable. O JTable, tá vendo? Olha que troço medonho que é o JTable. Mas nós vamos domar essa ferinha aqui agora. Vou subir ele aqui um pouquinho. Vou colocar essa lista aqui e vou deixar que essa tela fique deste tamanho só. Ok? Então, esse aqui é o componente JTable. Eu venho aqui em mudar o nome da variável, vai se chamar TBL resultado, porque ele vai ser o resultado da busca. É uma tabela, o resultado da busca. E aqui ele, como vocês estão vendo, ele tem um monte de coisas que não querem dizer nada. Title 1, Title 2, Title 3, Title 4. Bom, e vem aqui em Table Contents, ou conteúdo da tabela. Nós vamos apagar tudo isso. Colunas, ó, pega esse troço todo aqui, deleta. Tem como deletar tudo aqui? Eu acho que não. Deleta tudo. Deleta tudo. Ah, droga, não tem. Ou tem. Título 1, delete.
delete, 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 eu quero deletar tudo. Por que que não tá? Close. Table contents. Deletar. 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 Agora eu vou inserir aqui que vai ter... A primeira coluna vai ser o ID do usuário. O tipo é inteiro. Integer. Não é nem editável, nem redimensionável. E vai ter o segundo, que vai ser o login do usuário. Login, que é um string. Também não é removível nem editável. Ok. Agora sim, temos a nossa tabela. Então, aqui eu já tenho a minha tela de buscar usuários. O design da tela já corresponde com o protótipo da tela que está lá na documentação. Vou salvar, ok? Bom, agora vamos entender algumas coisinhas aqui. Aqui nós temos dois tipos de componentes. A gente tem um componente simples, que é esse daqui, olha, que é o campo de texto. O que acontece com um componente simples? Deixa eu colocar aqui nos slides, que fica melhor de entender. O que nós vamos trabalhar agora, senhores, é com componentes de dados. O que são componentes de dados? Antes de começar a falar com componentes de dados, eu vou trabalhar com componentes simples. Um componente simples é, por exemplo, aquela caixa de texto. Aquela caixa de texto lá, eles lidam com um único dado. Ele é um atributo com um único valor, né? É um atributo com um único valor. No caso ali, por exemplo, é o login. Então, o campo de texto ele faz isso. A maioria dos campos faz isso. Só que existem outros componentes que eles lidam com múltiplos dados. E aí eles podem ser univariados ou multivariados, no caso de listas, né? Multivariados é quando ele tem... É o caso da tabela. Ele tem mais de uma coluna, ele tem mais de um atributo. E eles são multivalorados. Então, no caso da tabela e das listas, eu tenho vários registros. E aí eu posso escolher um desses registros, selecionar um desses registros. Ok? Então, esses são os componentes de dados. Todo componente de dados, ele é composto pelo componente visual, aquele bichinho que a gente vê ali, né? O desenho do componente, e o modelo dos dados. O modelo de dados é o que contém os dados propriamente dito. Então, quando a gente vai lidar com componente de dados, a gente sempre preenche o modelo de dados e depois associa esse modelo de dados com o componente visual, que vai desenhar aquilo ali na tela, ok? Então, olhando isso aqui sob uma perspectiva de diagrama de sequência, eu estou lá na tela, eu clico no botão buscar, eu vou lá no repositório, por exemplo, no repositório de usuário, e vou mandar buscar a lista de usuários. Só que beleza, eu estou com essa lista de usuários, é um objeto do tipo list de usuário, ok? Uma lista de usuários. Só que eu não consigo mostrar uma lista de usuários no meu componente JTable. Eu preciso converter aquela lista de usuários em um table model, que é o modelo de dados utilizado pelo componente visual JTable. Então, eu crio uma table model, adiciono todos os meus usuários que estão naquela lista retornada pelo repositório dentro do meu table model, vou inserir as linhas, só vou colocar os campos que eu quero. Depois que eu fiz isso, aí eu chamo o meu componente, o TBL resultado, e dou lá set model. Aí ele vai desenhar aquela tabela lá no componente. Então, além do JTable que a gente viu aí, existe, por exemplo, outros componentes de dados, como, por exemplo, o Combo Box, que nós vamos utilizar, JList, que é o List Model, e o JTable, que ele utiliza internamente o Table Model. Então, cada tipo de componente de dados tem o seu próprio modelo, tipo de modelo. Okay? No caso da tabela, o Table Model, ele é um modelo que aceita múltiplas linhas e cada linha com várias colunas. Ok?
Depois, mais para frente, nós vamos trabalhar com o Combo Box e com o JList. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que lá na lógica da aplicação, na verdade, a lógica da aplicação já tem no nosso repositório a função buscar, ela já está funcionando. O que nós não fizemos foi implementar essa função buscar lá na camada de persistência, lá no DAO, que é o que nós vamos fazer agora. Se a gente voltar aqui no NetBeans, vocês vão notar que aqui na camada de persistência, eu tenho o meu usuário DAO. Cadê o usuário DAO? Usuário DAO, tá aqui. Usuário DAO. Nós implementamos a função autenticar na aula passada. Fizemos uma query, beleza, que retorna. E essa query aqui, ela retorna uma result list. Beleza, maravilha. Nós vamos fazer uma coisa muito parecida com isso aqui. O problema desse autenticar é que ele daqui está retornando só verdadeiro e falso. Aqui no buscar, nós vamos retornar uma lista de usuários propriamente dita. Então, está aqui o throw new unsupported operation exception, que está aqui porque eu não tinha implementado essa função antes. Agora eu vou começar a implementar essa função. Primeira coisa, a minha função buscar, ela recebe um objeto do tipo usuário, que é o filtro. Então, às vezes, eu tenho todos o objeto, eu utilizo aqui, os campos que estão preenchidos naquele objeto como filtro. Então, eu posso filtrar pelo ID, eu posso filtrar sei lá, pelo login. Nesse caso aqui, a gente só está utilizando login. Mas em outras telas, em outros casos de uso, a gente pode filtrar por mais coisas. Então, eu vou utilizar o objeto aqui, o usuário, como filtro. Então, eu vou começar criando uma query, SQL é igual this.manager. Aliás, eu não vou criar query ainda, eu vou criar um string que vai conter a string jpql. A minha string é muito simples, ó. Select all from usuário ou. Então, do jeito que está aqui, ela vai retornar toda a lista de usuários, correto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar if o meu objeto é diferente de null. Se eu passar o meu filtro como null, significa que eu quero a lista de todos os usuários. Ok? Então, se eu passar a buscar null, ele não tem filtro, então ele vai executar essa string aqui do jeito que ela está. Ou seja, ela vai retornar todos os usuários que tem lá no banco de dados. Bom, beleza, bora para frente. Se o objeto é diferente de null, então eu vou ver se if objeto.get login. Login é diferente de null. Se o login é diferente de null, não, na verdade tem uma outra função que é mais interessante, que é isEmpty. Não, na verdade tem que testar os dois. Se login não é nulo, se login é diferente de null e object.get login não é vazio, aí o que eu vou acontecer? Eu vou criar um outro string aqui, string filtros. Beleza? Aí eu vou acrescentar um filtro. Aliás, filtros, e eu tenho que ter o parâmetros aqui também. Aí eu vou ter que criar um hash map aqui. Hash map string object parâmetros é igual new hash map blá blá blá. O objeto aqui tem que
com maiúsculo. Aí vamos lá. Se o login não estiver vazio, parâmetros.put. Qual que é o nome do parâmetro? Login. Qual que é o valor? O valor será, obj.get login. Eu poderia testar aqui, por exemplo, o ID. Eu posso colocar aqui, por exemplo, se o ID é maior do que 0, get ID é maior do que 0, eu posso acrescentar aqui, só para demonstrar como é que funciona. Aí eu colocaria ID objeto.get ID. Então, eu tenho a minha lista de parâmetros. Esquece esse filtros aqui. Filtros. Agora, o que eu preciso ver? Eu tenho algum parâmetro? Tem algum parâmetro? Se eu tiver algum parâmetro, eu vou fazer o seguinte. If parâmetros. Acho que é size. Se ele não estiver vazio, se a minha lista de parâmetros não estiver vazia, aí eu preciso acrescentar umas coisas lá na JPQL. Então, primeira coisa, JPQL mais igual where. Significa que eu preciso colocar mais coisa ali depois daquele usuário O. O que eu vou colocar ali? For. Agora, parâmetros. Aí tem aqui. Eu quero um jeito mais simples. Case set. Case set é o suficiente. For case set. For string chave em case set, ou seja, para cada uma das chaves que está no meu dicionário, o case set aqui é a lista de todas as chaves que estão aqui no HashMap. Por exemplo, se eu tiver passado o login e o ID ele vai retornar a string login e a string ID. Se eu tiver só o login, ele vai retornar só o login. Se ele não tiver passado por nada aqui, esse if aqui não vai entrar. Quer falar que ele vai estar vazio. Então, o que eu vou fazer? JPQL mais igual chave mais igual 2 pontos mais chave. Aí você deve estar se olhando aqui agora e perguntando, o que é isso, cara? Aqui está faltando um end, pode estar faltando um end depois disso aqui. Não, vou fazer o seguinte. Filtros. String filtros. Igual a... Beleza. If filtros ponto is empty, ou seja, se ela estiver vazia, se ela não estiver vazia, é porque eu já coloquei um filtro. E nesse caso, eu vou colocar filtros mais igual end. Aí pronto. Se ela estiver vazia, não acontece nada. E aí eu acrescento. Olha só, por que eu estou colocando chave é igual... Eu vou mudar aqui de chave para ficar mais fácil para vocês entenderem. Campo. Campo. Olha aqui. Eu tenho... tá faltando o ponto. Olha só, já ia me esquecendo. O ponto mais campo é igual a 2 pontos campo.
Que olha só o que eu fiz aqui em cima. O ponto, o nome do atributo lá do objeto é igual o parâmetro do objeto. Viu aí? Então, para cada um dos fios que eu coloquei, ele vai gerar uma linha dessa. E se tiver mais de um, ele vai colocar um end. É isso que esse código aqui está fazendo. Então, aqui primeira coisa, verifico quais os valores que existem no objeto. Aí, o que eu vou fazer? Crio a parte da JPQL que contém os filtros. Aí, no final disso aqui tudo, eu pego aquele string field, eu pego a JPQL e adiciono o filtros. Pronto. O que eu vou fazer? Daqui para frente, aqui é praticamente igual. Ó, SQL, query, aqui eu crio a query SQL é igual a this.manageEntity.create query. E aí, esse create query, ele passa a JPQL, essa string que eu fui construindo aqui. Então, eu fui criando a consulta JPQL com base no conteúdo do filtro que eu passei aqui na função buscar. Depois que eu criei, agora é a hora, eu vou repetir esse for aqui, ó. Se a minha lista de parâmetros não for vazia, vou copiar, colar aqui e editar. Se a minha lista de parâmetros não for vazia, eu vou passar por todos os parâmetros. E o que eu faço em cada um desses parâmetros aqui? Eu vou chamar lá SQL.set parameter. E aí é o campo. Aí eu pego lá em parâmetros.get campo. O valor que foi passado. Pronto. Ops, sobrou um O aqui. Pronto. Então, ó, eu estou fazendo isso aqui agora, ó. Esse for aqui embaixo, ele faz isso aqui. Só que aqui eu sei de antemão, eu sei quais são os campos que eu quero passar, quais são os parâmetros. Aqui, eu não sei ainda, porque eu não sei o que vem dentro desse objeto OBJ aqui. Opa, fiz bobagem aqui. Então, como eu não sei, eu crio uma consulta JPQL padrão. E aí, para essa consulta, eu vou ter um dicionário de parâmetros, que vai ter a chave e o valor. A chave vai ser o nome do atributo e o valor, o filtro que eu tirei lá do usuário. Com base nesses... Porque aqui eu construo a lista de parâmetros. E aí, aqui eu construo a consulta JPQL, crio a query e aqui preencho os parâmetros. Pronto! Agora, eu só preciso fazer uma coisa. Aqui já terminei, desculpa. Essa if aqui não está terminada. Não, eu vou tirar isso daqui, não precisa disso aqui. Pronto, agora está ok. Terminado isso aqui, eu posso mandar retornar sql.get result list. Pronto. Get result list vai executar a consulta que eu acabei de criar aqui. Tem alguma coisa que está dando errado aqui? Deixa eu ver, salvei. Não, está tudo certinho. Vamos fazer um teste para ver se essa nossa função está funcionando belezinha. Eu vou voltar lá no console, na aplicação console, source, apresentação console. Eu sei que já tem uma base tem 2 usuários salvos aqui, que é o caixa
e o gerente. Ok? Então, eu vou fazer uma busca que retorne ou caixa ou gerente. Ali, gente, ele está retornando um nome exatamente igual. É bom, bastante interessante prestar atenção nisso. Em outro momento, a gente trabalha como que eu posso fazer busca por similaridade. Né? Com like, por exemplo, apesar de que eu detesto o like. Eu criei o usuário repositório. Aqui, eu vou criar um usuário. E new usuário. New usuário. Não, na verdade, primeiro eu vou executar passando o valor nulo. E ele tem que retornar todos os usuários. For usuário o que está em repositório ponto, não é repo ponto buscar, e aqui eu vou passar nulo. Aqui eu vou mandar dar um print aqui no nome do repositório, no nome do usuário. Não, eu vou mandar só imprimir o usuário que vai imprimir. Vejamos o que vai acontecer. Ou não vai adiantar, não vai adiantar. Não vai, eu já sei porque que não vai adiantar, porque eu preciso recompilar o projeto do. Eu preciso recompilar o projeto do persistência. Não sei se ele vai recompilar aqui por padrão. Não recompilou. Tá aqui, ó. Unsupported Operation Exception. Ok, vamos lá. Vim aqui, persistência. Clean build. Agora venho aqui em console Clean Build. Bom, vamos executar aqui para ver agora. Vamos ver se a gente tem sorte de ele executar sem dar erros assim de primeira. É muito raro que isso aconteça, mas vai que hoje é um desses dias. Conectou com o banco de dados, executou e retornou todos os usuários. Está aqui, caixa e gerente. Então, a função sem passando null como parâmetro, ela está funcionando. Agora eu quero que ela retorne um usuário só. Vou criar aqui o meu usuário. Vou passar um filtro. 1.set login caixa. Então agora ele tem que retornar só caixa. O que foi? Buscar. Qual que é o problema? Ah, tá. Eu estou sobrescrevendo. O W. Opa. O W. Executando. Vamos ver agora. Ele só pode retornar o cara. Um registro. Está recompilando. Conectou com o banco de dados. Deu erro. Qual que foi o erro? Opa. Volta aqui. Null Pointer Exception. Lá em buscar linha 51. Isso aqui, você pode ter certeza, é serviço porco de um tal de um Petrônio que não fez a inicialização correta na classe usuário. Quer ver? Ó, exatamente. Cadê o ID? O ID não é inicializado. Ó, o serviço porco.
this.id igual a 0L. Nessas horas que a gente vê os serviços porcos aparecendo. Ó. Beleza, vamos lá recompilar tudo. Clean build. Ok. Vamos lá agora dar um clean build aqui no persistência também. Clean build. Não precisava não, viu? Tô dando clean build aqui de graça mesmo. No console. Vou rodar. Ops, rodar o console. Ok, vai começar a executar. Conectando no JPA, executou, retornou só um objeto. Então, nossa função é buscar na classe usuário DAO está completa. Gente, depois vocês precisam passar, olhar linha por linha e ter absoluta certeza de que vocês entendem linha por linha dessa consulta, porque vocês vão ter que fazer essa consulta para todos os DAOs. Apesar de que é um grande de um copia e cola, essa parte aqui assim, aliás, essa parte aqui ela muda bastante, o resto é basicamente tudo igual. Beleza, então já que eu já sei que a minha função buscar está funcionando, eu vou voltar lá para a minha tela de usuário buscar. Agora já está, a funcionalidade ela já está implementada na camada de persistência. Vamos fazer a funcionalidade funcionar na camada de apresentação do nosso sistema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é para quando uma pessoa clicar aqui em usuários, Event Action, né? Então, o cara clicou lá nos usuários, o que vai acontecer? Eu quero criar uma tela, um objeto da classe usuário buscar, tela é igual a new usuário buscar, aí this.add, eu vou adicionar essa tela aqui como uma tela filha da tela principal, tela.setVisible. True significa que a partir desse momento eu estou mostrando a minha tela de usuários. Então vamos executar o nosso sistema. Sempre começa select my class. Sempre começa aqui da tela de login. Com o tempo a gente vai cansando, mas depois você pode colocar para executar da tela principal já. E era para eu ter dado clean rebuild ali. Mas depois eu faço isso. Vai morrer. Aqui, ó. Caixa 1, 2, 3. Entrar. Entrei. Tá aqui a minha tela, o meu sistema principal. Tela de sistema. Cadastro usuários. Inicializou minha tela aqui. Que não faz nada por enquanto. Ele só inicializou a tela. Ok? Tá ótimo por hora. Uma coisa que está faltando aqui na minha tela de buscar é... Vamos olhar aqui as propriedades. É que vocês viram que não tinha o botãozinho de fechar, né? Ela é redimensionável? Não. Ela é maximizável? Não. Ela é fechável? Sim. Quando alguém fecha, dá um dispose automaticamente.
Ok. Beleza. Ok, então nós vamos começar aqui. Eu vou editar isso aqui de novo, editar o conteúdo para que a nossa tela ela comece sem nenhuma linha só. Ok. Vai ficar assim, vazio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aqui na nossa classe, ela obviamente vai ter que ter o repositório de usuário repositório, que nós vamos chamar carinhosamente de repositório. Shift I. Ela vai ter que ter um usuário também, usuário, que é o filtro que a gente vai colocar lá. Usuário. Então, aqui no nosso construtor, usuário buscar, eu vou inicializar o meu repositório. Lembrando que a gente não inicializa repositório, a gente chama no repositório factory. Ponto. Shift I. Repositório factory. Ponto. Get usuário repositório. E o usuário aqui, usuário, só cria um usuário em branco mesmo. New usuário. Beleza. Maravilha, Alberto. Só isso que eu preciso fazer neste momento. Agora, vamos clicar 2 vezes aqui no botão buscar. O que vai acontecer quando eu clicar no botão buscar? Algumas coisas vão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é que eu preciso pegar o meu usuário, set login. Aonde que está o login? Está lá em txt login. Aí eu pego o texto, get text. Beleza? Só isso. Agora eu preciso pegar uma lista de usuários que correspondam a esse filtro. List usuário. Que? Oi? Espera aí, eu acho que eu importei errado aqui. Não é AWT, é Java Utilist. Isso. Que é o resultado da busca. Quem é que faz essa busca? No meu repositório. Repositório.buscar usuário. Pronto. Eu já tenho uma lista de usuários que eu busquei lá no banco de dados de acordo com aquele filtro que está aqui neste campo, que é o txt login. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Pegar aquela lista de usuários e colocar nesta tabela aqui embaixo, que é a achatura de momento. O que eu preciso fazer aqui? Onde é que eu estava? Não, estou nessa tela aqui, buscar. Depois que eu fiz isso aqui, eu preciso criar uma default table model. Ctrl Shift I. Modelo é igual new default table model. Deixa eu ver o que ele recebe aqui. Ele pode ter uma lista de colunas, beleza? E a lista de valores. Mas eu vou criar ele vazio aqui e vou acrescentar um por um. Modelo.add column. Nós temos a primeira coluna, que é o ID. Modelo.add column. E a segunda coluna, que é o login. Daqui para já adicionei as colunas. Agora eu tenho que adicionar as linhas. O que eu vou fazer? Essa parte aqui é um saquinho. Modelo.add all. É isso mesmo. Vou criar um vector. Eu posso... não, mas é melhor criar um vector. For usuário que está dentro da minha lista, dentro do meu resultado,
eu vou criar aqui essa estrutura de dados chamada vector. O que o vector faz? Ele é um array sem tamanho definido. E aí, cada usuário vai ser uma linha. New vector. Gente, eu sei que isso é uma chatura. Concordo plenamente com vocês. Aí eu vou pegar add u.get id linha.add u.get login. Ou seja, esse vector, ele é como se fosse um array de duas posições, nesse caso aqui, e cada posição... Ele é como se fosse um array, ele é como se fosse um vetor mesmo, igual vocês aprenderam em programação lá. Só que o vetor, todas as posições têm o mesmo tipo, e nessa estrutura de dados aqui, você pode colocar qualquer tipo de valores diferentes em posições diferentes, que foi o que a gente fez aqui. Aí, o que eu faço? Pego o meu modelo e mando add row. Row é linha em inglês, né? Você tem a column, que são as colunas da tabela, e as rows, que são as linhas da tabela. Aí eu adiciono essa linha. Pronto. Depois que ele terminou esse for aqui, eu chamo meu tbl resultado.set model e adiciono o modelo. Pronto. Vamos comentar linha a linha. Primeira coisa que eu fiz aqui. Peguei os dados do componente e coloquei no objeto filtro do usuário, né? Fiz a busca no repositório passando o filtro. Beleza. Criei o modelo de dados para a JTable. Beleza? O que eu fiz aqui? Adicionei as colunas do modelo. O que faz esse for aqui embaixo? Adiciona as linhas do modelo. Ou seja, modelo aqui é uma tabela, né? Tabela. Por fim, passa o modelo para o JTable. Passa o modelo para o JTable. Salvei. Agora eu vou dar um clean rebuild aqui, porque ele precisa pegar as últimas coisas que foram feitas lá nos outros componentes, lá nos outras camadas. Beleza, vou executar. Caixa, 1, 2, 3. Entrei na tela principal, chamei minha tela de usuários, fiz uma busca vazia, retornou a caixa gerente. Está funcionando perfeitamente. Vamos fazer um filtro. Caixa, buscar, só vai retornar a caixa. Gerente, buscar, só vai retornar o gerente. Então, está funcionando 100%. Qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer? Que a gente vai clicar aqui, aí ele vai abrir a tela de edição de usuário, mas nós não criamos ainda. Clicar em novo usuário, vai abrir a tela de edição de usuários, que é o próximo caso de uso. Nós não vamos mexer com isso hoje, nós só vamos chegar até aqui. Na verdade, o que falta é eu clicar aqui no limpar, que eu vou fazer esse botão limpar aqui. Quando eu clicar em limpar, ele vai limpar o conteúdo disso aqui e vai limpar o conteúdo da tabela. Vamos fazer esse botão limpar aqui. Vamos lá?
Então, o que acontece quando eu clicar aqui em limpar? Ele vai fazer o seguinte, ó. txt login.setText. Eu vou colocar o texto que está lá e vai ser vazio. Aí eu vou colocar o set model lá também. Vou criar um novo modelo aqui vazio, sem nada. Olha só. Criei um modelo vazio, um defaultable model, só acrescentei aqui as colunas e mais nada, não acrescentei nenhuma linha e vou passar para ele lá também, ó, vazio. Pronto. Beleza? Vamos executar aqui para ver esse botão limpar funcionando. Caixa. 1, 2, 3. Cadastros. Usuários. Buscar. Retornou todo mundo. Limpar. Limpou tudo. Colocar caixa. Buscar. Buscou. Limpar. Limpou todo mundo. Só que aí também o cara pode ter feito um filtro muito complexo e clica aqui no limpar sem querer. Aí limpa tudo que o cara tinha feito. Então vamos colocar. Inclusive, isso é uma coisa que tem lá no caso de uso. Antes disso aqui acontecer, eu vou, lembra da aula passada? Mandar um JOption pane, inserir lá, aí vou dar um if JOption pane.showMessage. Não, show confirm dialog. Confirm dialog. A mensagem é: deseja realmente limpar a busca?